nós hoje estudaremos esses 3 últimos versículos do capítulo 4, os versículos 14 a 16 do capítulo 4, onde o escritor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele registra o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Ó Deus, diante da Tua palavra, que, como já vimos, é viva e eficaz, a nossa oração, ó Deus, é que ela, nessa manhã, nos corte, que ela, ó Deus, possa penetrar naqueles lugares, ó Deus, mais profundos e mais obscuros do nosso ser, lugares onde nós não podemos chegar. E ali, ó Deus, ela provoque a transformação, a mudança, que ela adeque, ó Deus, as nossas vidas à vontade do Senhor. Para que, ó Deus, como a Tua palavra mesmo nos chama, a cada dia sejamos semelhantes um pouco mais a Cristo Jesus, a estatura do varão perfeito. Que os nossos olhos, ó Deus, estejam sempre voltados para Ele. E é em Teu nome, ó Cristo Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, eu começo a nossa mensagem nessa manhã com essa palavra, dependência. E eu não sei você, mas eu, pelo menos todas as vezes que eu me deparo com a possibilidade do uso dessa palavra, da aplicação dessa palavra na minha vida, eu me tremo todo. É algo que eu tenho que trabalhar muito na minha vida, é esse ponto, dependência. E hoje eu já não me tremo mais tanto ao depender de outras pessoas, como foi no passado, porque pela graça de Deus, eu pude ser ali quebrado, eu pude ali ser trabalhado pelo Senhor, principalmente quando nos mudamos aqui para São Paulo, no ano de 2013, onde eu tive que realmente depender das pessoas, onde eu tive que deixar carreira, tive que deixar família, tive que deixar a busca do sustento pelas minhas próprias mãos e tive então que depender das pessoas, depender da igreja, para que eu e a minha família pudéssemos inclusive ter o que comer sobre as nossas mesas, porque eu optei por abandonar tudo e me dedicar exclusivamente à formação para que no futuro eu pudesse ser pastor. E isso foi muito difícil para mim, principalmente no meu primeiro ano, porque não sei se porque eu ganhei a independência muito cedo, pois eu comecei a trabalhar já desde os meus 12 anos de idade. Desde os 12 anos eu trabalhava, já ajudava nas despesas de casa. Logo os meus pais se separaram e eu assumi a responsabilidade de casa na ausência do meu pai. Então eu sempre caminhei com as minhas próprias pernas, eu sempre me sustentei, eu sempre conquistei aquilo que eu desejava e almejava. E do dia para a noite, deixar tudo isso e passar então a depender daqueles que Deus colocaria no meu caminho, foi uma prova muito árdua. Mas além disso, de o Senhor, por meio dessa situação, me ensinar a respeito da importância de dependermos uns dos outros, me ensinou também outra lição, me mostrando o quão limitado eu era, que eu não era a solução para todos os meus problemas, que eu não tinha tudo o que era necessário para prover o que eu carecia.
Porque muitas vezes eu e você, nós temos a impressão que nós somos capazes, que nós somos fortes e estamos plenamente habilitados para fazer tudo, tendo as ferramentas certas nas nossas mãos. Mas as circunstâncias ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, basta uma pequena turbulência, algo que milimetricamente saia do plano que a gente estabelece, nós podemos ver que nós não somos tão habilitados, que nós não estamos tão capacitados e que nós não somos tão fortes como nós imaginamos. E, além disso, quando nós nos encontramos em situações como essa, fica então exposto o quanto nós temos dificuldade em pedir ajuda àqueles que estão próximos a nós. O quanto nós temos dificuldade em assumirmos que somos dependentes uns dos outros. E isso eu não só experimentei na minha própria carne, mas agora, como pastor, eu vejo na vida daqueles que Deus coloca ao meu redor. Porque são pessoas que estão passando por dificuldade, estão passando por algum problema, estão enfrentando alguma adversidade no casamento, na sua própria vida, na criação de filhos, mas não vai lá no meu gabinete, bater lá e falar: pastor, me ajuda, eu estou precisando de socorro, me aconselhe, me oriente. E isso, irmãos, é em razão porque pedir ajuda, demonstrar a nossa dependência, reconhecer as nossas limitações, confronta o nosso ego, confronta o nosso orgulho, confronta a nossa pseudo-capacidade de resolver todas as situações que se levantam diante de nós. Que nós somos a solução para os nossos próprios problemas. Mas nesse texto que lemos aqui hoje pela manhã, ele fala de alguém que nos ajuda, mas de alguém que não nos ajuda, não somente naquelas nossas dificuldades cotidianas, mas que nos ajuda em uma esfera, em um nível que nós jamais poderíamos nos autoajudar. Nesse texto de hoje que lemos, nós veremos que pelo fato de Cristo ser aquele que não teve pecado, aquele que não necessitou de ajuda, justamente por não ter pecado, eu e você podemos contar com Ele para que Ele nos ajude nas nossas fraquezas. O texto hoje nos diz que nós devemos ser dependentes, totalmente dependentes de Cristo. Aquilo que o Jonatas hoje falou pela manhã, que esses grandes ícones, esses personagens que mudaram a história, que transformaram a cultura, que mudaram a realidade ao seu redor, eles dependeram unicamente da graça de Cristo sobre as suas vidas. Hoje nós vamos ver que nós temos um grande socorro para grandes fraquezas. É isso que o autor aos Hebreus quer ensinar para mim e para você nessa manhã. Que em Cristo Jesus, aquele que é maior do que tudo e maior do que todos, Ele é esse grande socorro para as nossas grandes fraquezas. E assim, para encontrarmos esse socorro para as nossas grandes fraquezas, é necessário confessarmos a autoridade sacerdotal de Cristo, que Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que age em favor de cada um de nós. Olha só o que o autor diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Em nosso último sermão, nessa série em Hebreus, nós vimos a respeito da função da palavra de Deus. Qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo? E vimos que a função da palavra do Senhor é penetrar, é tocar nas nossas vidas, naqueles lugares mais profundos, naqueles lugares mais obscuros, naqueles lugares onde eu e você não podemos tocar, não podemos cortar, não podemos transformar. Mas também vimos que a palavra de Deus tem como função expor a realidade de quem nós somos. Porque, como Jonatas mesmo hoje disse pela manhã, por causa da depravação total, por causa do pecado, nós tentamos mascarar, nós tentamos esconder, nós tentamos ter uma impressão autoelevada de quem nós somos, que no final das contas está nos auto-enganando. Mas a palavra de Deus é aquela que descortina e que traz luz aos pontos mais obscuros do nosso ser, revelando quem nós somos. Em outras palavras, irmãos, diante de Deus, ninguém pode se esconder. Porque Deus, Ele desmascara, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Diante de Deus é como se nós estivéssemos completamente nus. Eu não sei se você já sonhou. O Jonatas falou aqui que ele já sonhou caindo. Eu já sonhei estando como eu vim ao mundo no meio da multidão. E não tendo como, irmãos, me encobrir. E que aflição que foi aquele nem sonho, né? Isso é um pesadelo. Mas diante de Deus, irmãos, é como se nós estivéssemos nessa situação. E por isso que a palavra de Deus, ela é confiável. Porque ela não mascara, ela não esconde, ela não encobre. E esse pensamento esclarecedor de quem nós somos, de que nós estamos completamente desmascarados diante de Deus, nos leva a pelo menos duas perguntas. Se Deus nos vê como de fato somos, como nós podemos nos relacionar com Ele? E aí eu não posso esquecer da visão de Isaías no capítulo 6, que diante da glória de Deus, dos anjos que diziam que aquele Deus é santo, 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 Isaías disse: eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo cujos lábios são impuros. Como então indivíduos pecadores como nós podemos nos relacionar com o Senhor? Se Deus sabe como nós somos, como Ele nos aceita? E por isso que o autor, ele retoma e ele vem agora falando a respeito de tudo aquilo que ele, e faz esse fechamento a respeito de tudo aquilo que ele fala desde o início, desde o capítulo 1, porque se você observar, ele coloca aí essa palavrinha, pois, que é uma palavra conclusiva, que dá a ideia de que, à luz de tudo aquilo que o autor já falou desde o capítulo 1 a respeito de Cristo, eu e você não podemos nos esquecer que Jesus é o nosso sacerdote. Chegando ao final desse capítulo, ele fala: olha, irmãos, em razão de tudo o que eu já falei a respeito de Cristo, da sua superioridade sobre os anjos, sobre Moisés, sobre as figuras do Antigo Testamento, não se esqueça dessa verdade. Jesus é o nosso sacerdote. De fato, nós, eu, você, todos nós estamos expostos diante de Deus, mas temos aquele que se expôs diante de Deus por nós. Cristo é o nosso próprio defensor, Cristo, o Filho de Deus, o Messias encarnado, identificado em sua humilhação e glorificação como sendo o próprio Deus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, por isso nós podemos nos relacionar com o Senhor, por isso nós podemos nos achegar diante do Senhor, mas a pergunta é: como Ele é o nosso sumo sacerdote?
E Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Cristo é aquele que nos substitui. Cristo é aquele que oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, como os sacerdotes do Antigo Testamento, cujos animais eram levados à presença deles e eram então imolados, sacrificados, e o derramar daquele sangue perdoava o pecado da nação. Cristo é aquele que faz isso em nosso favor. Mas, além de ser aquele que realiza o ofício, Cristo é a própria oferta. Cristo é aquele que oferece a si mesmo, oferece o seu próprio corpo em nosso favor. Ele é o nosso substituto. Era para o nosso sangue ser derramado. O peso da morte, que é o salário do pecado, estava reservado para nós. Mas Cristo toma sobre si esse peso da ira de Deus, o juízo sobre ele, o seu castigo, nos traz a paz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E diante então, irmãos, de todas essas verdades, isso deve permear a nossa mente o tempo inteiro quando nós pensamos a respeito da fé cristã. Cristo é aquele que nos substitui, é aquele que nos representa. Nós deveríamos ser condenados pelos nossos pecados. Nós somos duros, nós é que somos incrédulos, nós é que somos esse povo difícil, esse povo cheio de pecado. Um povo que se encontra em uma realidade completamente separada de Deus. Mas Cristo toma o nosso lugar. Cristo paga o preço com a sua própria vida. E ao fazer isso, então, Cristo agora é aquele que nos lidera. Cristo é o Josué da nova aliança. Moisés conduz o povo até as portas da terra prometida, mas por causa do seu pecado, ele não adentra a terra de Canaã. Lembrando, Moisés foi salvo, viu? Se ele não tivesse sido salvo, ele não teria aparecido na transfiguração do monte. Então, Moisés foi salvo, ele só não entrou na terra de Canaã. Fecha parênteses. Mas, posteriormente, após a morte de Moisés, Deus levanta Josué. Deus levanta Josué para agora fazer com que o povo adentre, que o povo tome posse da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Josué então é aquele que no Antigo Testamento é o salvador, é o guia, é o condutor do povo em meio àquele deserto. Mas Josué apenas tipificava essa liderança perfeita e completa que Cristo agora realiza por nós. Assim como todas as figuras do Antigo Testamento, a nuvem, a coluna de fogo, o tabernáculo, os ofícios de Moisés, simplesmente tipificavam a Cristo, aquele que haveria de vir e nos conduzir não a Canaã enquanto nação, mas a Canaã celestial, a terra prometida. Veja que o texto diz que Cristo, ele é aquele que penetrou os céus. Cristo não foi simplesmente até Jericó, deu volta ali por 7 dias, tocou a trombeta e as muralhas caíram. Não, a obra que ele faz é penetrar o próprio eterno, de onde ele mesmo veio para nos salvar. E ao fazer isso, morrer, ressuscitar e ascender, ele nos leva com ele. Nós somos agora esse povo carregado por Cristo. E ele ainda promete que vai voltar de uma vez por todas para consumar a nossa jornada e nos levar para esse descanso eterno. Não um descanso só de 20 dias. Um descanso eterno. Mas também, Cristo, como sumo sacerdote, ele é o nosso advogado. Ele é aquele que representa as nossas causas, que intercede em nosso favor. E deixa eu te fazer uma pergunta.
Se você tivesse uma causa jurídica muito importante, você contrataria qualquer advogado? Com certeza não. Você procuraria o Alisson. Valeu aí pelo jabá, hein? Depois nós conversa. Você procuraria um ótimo advogado. Alguém que pode resolver aquele problema. E qual é o tamanho do nosso problema diante de Deus? Qual é o tamanho do nosso débito e da nossa dificuldade diante de um Deus santo que enxerga de fato quem nós somos? É incalculável, é insolucionável. Logo, eu e você, por nos encontrarmos diante desse débito impagável, dessa causa insolucionável, nós necessitamos de um grande advogado, de alguém que seja superior a qualquer outro advogado, alguém que de fato possa resolver o nosso problema. E é dessa forma que a palavra de Deus coloca Cristo como o nosso intercessor diante do Pai, aquele que resolve o nosso problema, trazendo livramento a mim e a você da punição dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Cristo é o nosso representante fiel, por isso Ele é o socorro para as nossas fraquezas, porque Ele solucionou aquilo que era insolucionável, Ele pagou aquilo que era impagável, porque Ele foi obediente em tudo. Se os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor, quando foi exigido deles a obediência, e por causa disso o mundo foi arrastado para essa situação deplorável que ele se encontra, Cristo é aquele que é obediente ao Senhor, Cristo é aquele que não trapaceou, que não se utilizou de esquemas escusos, Ele é aquele que viveu sobre o regime da lei e foi obediente em tudo. Por isso nós devemos apreciá-lo como nosso sumo sacerdote. Ele é sim, irmão, se você fica na sua mente procurando o que é mais importante na sua vida, você como cristão não precisa e não deve ficar com dúvida, porque você deve sim saber. Se não sabe, vai para a Bíblia, vai estudar a Bíblia, porque Cristo é a coisa mais importante que existe. E por isso nós devemos seguirmos e conservarmos firmes a nossa confissão. A confissão de que nós temos um advogado, a confissão de que esse advogado é que intercede por nós, nos lidera, nos substitui, de que esse advogado é sim digno de toda a atenção. Mas para encontrarmos socorro para as nossas grandes fraquezas, é necessário depender da impecabilidade de Cristo. Nós já lemos um pouco disso, daquilo que o autor fala em Hebreus no capítulo 7, da santidade, da impecabilidade de Cristo. Mas no versículo 15 ele também diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhante, mas o quê? Mas sem pecado. E o que o texto está dizendo é que esse Jesus maravilhoso, grandioso, soberano, Deus desde a eternidade, tem a ver com o nosso dia a dia. Nós precisamos, irmãos, a gente falou aqui hoje pela manhã, nós precisamos, irmãos, nos livrar dessa ideia diabólica, demoníaca, ou qualquer outro adjetivo que você queira dar, de separar, dicotomizar, compartimentar a vida, onde Cristo faz parte somente do meu domingo, e de segunda a sábado sou eu que conduzo os meus passos, sou eu que dou a direção, sou eu que dou o tom para a minha vida. Mas Cristo tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina,
com o nosso cotidiano. Mas como Cristo tem a ver com o nosso dia a dia? Pelo fato dele ter vindo fazer parte da nossa história. Jesus é o Deus que se encarnou, que se humilhou, que assumiu a forma de servo, que mesmo sendo Deus, veio caminhar entre nós, veio viver como nós vivemos. A questão é que nós temos uma certa dificuldade, ou uma grande dificuldade, em assumirmos que Cristo veio viver como nós vivemos. Porque embora creiamos que Cristo era homem, mas não era um homem tão parecido conosco. Mas a palavra de Deus assegura que Cristo foi de tal forma um ser humano, pois ele viveu toda a experiência humana. Ele foi tentado em todas as coisas, passou por todas as dificuldades, e por isso ele se compadece de nós. E, embora ele tenha sido tentado, ele venceu. Como vemos, Mateus capítulo 4, o início da caminhada de Jesus, Jesus sendo levado para o deserto, e após 40 dias ali no deserto, tendo fome, ele foi tentado pelo diabo. Mas ao final, Cristo venceu. Ele triunfou. Se o povo pereceu no deserto, se o povo não conseguiu ser fiel ao Senhor pelos 40 anos que caminhou pelo deserto, Cristo foi fiel ao Senhor e venceu a tentação nos 40 dias que ele passou no deserto. A questão é que nós sempre achamos que as nossas dificuldades são maiores que as que Cristo enfrentou. Porque, via de regra, nós pensamos, se Cristo tivesse um emprego que eu tenho, ele não teria vencido. Se Cristo tivesse o chefe que eu tenho, ele não teria vencido. Se Cristo tivesse a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, com certeza ele teria sucumbido à tentação. Se Cristo tivesse que fazer as escolhas que eu tenho que fazer, se ele fizesse parte da igreja que eu sou membro, com certeza Cristo teria sucumbido à tentação. E por pensarmos dessa forma, passamos a crer que Cristo ele não entende as nossas dificuldades. Porque ele não passou o que nós passamos, ou porque ele não está passando o que eu estou passando. Mas ao contrário do que eu e você pensamos, as tentações que sobrevêm a nós só podem ser vencidas se tivermos a Cristo ao nosso lado, bem presente. Se vencermos essas tentações, nós seremos fortalecidos, mas se nós sucumbirmos a elas, reconheceremos mais e mais claramente a necessidade de termos a santificação e a graça de Deus em nossas vidas. Mas por fim, para encontrarmos socorro para as nossas grandes fraquezas, é necessário aproximarmos confiadamente de Cristo. É necessário darmos um passo após o outro em direção ao nosso sumo sacerdote, aquele que de fato pode se compadecer de nós, aquele que de fato pode nos ajudar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Depois de falar tudo isso a respeito de Cristo, o autor de Hebreus agora dá uma ordem aos destinatários dessa carta, e uma ordem também a mim e a você: aproximem-se de Deus. E esse verbo grego que é usado aqui, ele é usado também intensamente ao longo de todo o livro de Hebreus, para representar a pessoa que se aproxima de Deus, alguém que vai até Deus, alguém que só pode ir até Deus quando os seus pecados são perdoados por meio do ministério sacrificial do nosso sumo sacerdote.
Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos aproximar de qualquer forma. Devemos nos aproximar confiadamente, com ousadia, com coragem. A ideia aqui é de alguém que se aproxima diante de um indivíduo que possui uma grande classe, que é um grande monarca. A ideia aqui, meus irmãos, é que os cristãos podem sim vir diante de Deus e falar abertamente, falar honestamente com o Senhor. Leia o Salmo 42. Veja como um servo de Deus se aproxima diante de Deus. De um homem que se aproxima diante de Deus sem medo de que ele irá incorrer na punição ou na pena por se aproximar de Deus. O véu sendo rasgado de alto a baixo, nós agora temos acesso livre por meio de Cristo à presença de Deus. E nós podemos nos aproximar confiadamente de Cristo, porque nós somos feitos sacerdotes. Porque Cristo é o sumo sacerdote, Ele nos transforma em sacerdotes. Pedro diz isso. E veja, irmãos, que privilégio é esse. No Antigo Testamento, somente os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos, e somente uma vez por ano que eles podiam fazer isso. E somente poucos tinham esse privilégio de adentrar aos santos dos santos. Mas agora, irmãos, por causa de Cristo, eu e você, por também agora sermos esses sacerdotes, nós temos acesso confiante a Deus. Nós podemos face a face estar com o Senhor. Hoje eu e você podemos nos aproximar do Senhor com sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus. Com um louvor genuíno, com petições sinceras, podemos conversar com Deus, porque agora nós temos um relacionamento com Ele. Aquilo que nos impedia, não nos impede mais. Aquilo que era um obstáculo, ele foi retirado. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como é o seu relacionamento com Deus? Você ainda acredita que existe esse muro que te impede de estar diante do Senhor, de se achegar a Ele? Ou você crê que esse muro foi derrubado, que esse véu foi rasgado de alto a baixo? Porque o que Cristo fez em nosso favor foi justamente para isso. Para que nós tenhamos esse relacionamento com o Senhor. E se nós não o temos, irmãos, nós não estamos de modo algum valorizando o que Cristo fez em nosso favor. Nós estamos desconsiderando tudo o que Cristo fez em nosso favor, para que hoje nós pudéssemos nos deleitar da presença de Deus, nos achegar confiadamente a Deus, depositarmos as nossas vidas diante de Deus. Mas além disso, nós podemos nos aproximar confiadamente de Cristo, porque além de sacerdotes, nós somos feitos amigos de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: já não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. E por que isso? Porque Ele nos deu a conhecer as coisas do Pai. A revelação mais profunda de Deus agora é acessível a mim, acessível a você. A questão da nossa dificuldade em nos relacionarmos com Deus é que nós nos esquecemos que esse Deus, Ele é um Deus próximo, de que Ele está próximo a você, de que você, como um amigo, pode de fato confiar e contar com Ele. Que esse trono de julgamento, que julgou os israelitas no passado, hoje é o trono da graça imerecida de Deus. E eu e você podemos nos achegar diante do Senhor.
muitas vezes nos esquecemos de que por meio de Cristo, cujo véu foi rasgado em sua obra, nós agora temos acesso a Deus, de que nós temos misericórdia e graça da parte do Senhor. E nós necessitamos, irmãos, dessa graça de Deus, porque sem ela nós não conseguimos viver nesse mundo. E reconhecendo a nossa dependência dessa graça e misericórdia, e que é no trono do Senhor que nós encontramos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna, aproxime-se do Senhor, achegue-se ao Senhor, aproprie-se. Eu não gosto muito desse negócio de tomar posse, porque hoje está muito deturpado. Mas aproprie-se, irmão e irmã, dessa graça para socorro oportuno. Mas é preciso que você se aproxime. É necessário que você se achegue, porque em Cristo nós encontramos os recursos espirituais para que sejamos fortalecidos em nossa caminhada. Irmão, você não vai encontrar força plena para o que você precisa, para a sua caminhada, no vidro de remédio, no divã, no livro de autoajuda, seja no que for. Deus nos deixou tudo isso para a nossa ajuda, mas o socorro pleno é somente em Cristo. E um desses recursos que Ele nos deixa são os seus meios de graça. Muitas vezes nós falamos que temos pecado, que temos dificuldade, que não sabemos como vencer os problemas, mas a pergunta é: você tem usufruído dos meios de graça? Meu irmão, você tem lido a Bíblia? Você tem aberto a Bíblia pelo menos uma vez no seu dia e lido ela? Você não precisa nem ser um crente fora da média, mas diante da estatística aqui que o Jonatas nos trouxe, você tem orado pelo menos 10 minutos na sua vida, no seu dia? Lembre-se, como já foi dito aqui, se você orar 5 minutos de manhã, 5 minutos no meio do dia, 5 minutos à noite, você já está fora da média. Você tem se apropriado dos sacramentos? Irmãos, eu vejo gente deixando de tomar a ceia por tanta besteira, por coisa de somenos. A comunhão, se você não tem se apropriado disso, irmãos, não tem o que eu fazer. Realmente você não vai conseguir vencer os seus pecados. Realmente você vai continuar nessa vidinha medíocre que você tem vivido até hoje. Nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus. Matthew Henry, um pastor presbiteriano inglês dos séculos 17 e 18, ele diz: em todas as nossas aproximações a este trono da graça e da misericórdia de Deus, devemos nos achegar como? Com uma liberdade humilde e com ousadia, com uma liberdade de espírito e com uma liberdade de expressão. Devemos pedir com fé e não duvidando. Devemos vir com espírito de adoção, como que crianças reconciliadas com o Pai. Devemos, de fato, nos aproximar com reverência e temor, mas não com terror e espanto, não como se estivéssemos sendo arrastados perante um tribunal de justiça, mas gentilmente convidados para o assento de misericórdia, onde a graça de Deus reina e ama se exercer e se exaltar em nosso favor. Irmãos, se nós continuarmos nos permitindo sermos orgulhosos, arrogantes, pensando além de nós, além do que convém,
Cairemos nesse buraco terrível, o buraco da incredulidade, o buraco até mesmo de abandonar a fé. Por isso, da próxima vez que você se encontrar duvidando, se você chegar à conclusão que você não é capaz do seu próprio pecado, da sua própria caminhada, olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo quando você estiver deprimido e com vontade de desistir, porque Ele persistiu e Ele não desistiu de mim e de você. Tudo o que Ele fez, a sua perseverança, a sua obstinação, foi para que eu e você pudéssemos perseverar. Da próxima vez que você estiver desencorajado, lembre-se do sacrifício final de Cristo, que carregou os pecados do mundo sobre os seus próprios ombros, para expressar o grande amor de Deus por mim e por você. Da próxima vez que você chegar à conclusão de que você é repleto de pecados, e você realmente o é, assim como eu o sou, lembre-se de Cristo, que mesmo sendo sem pecados, se tornou pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado por esse livre acesso por meio de Cristo Jesus. Obrigado por esse sumo sacerdote, que por meio da sua obra, do seu sacrifício substitutivo, paga o preço em nosso lugar. Se sente abandonado por causa da ira do Senhor que estava sobre os seus ombros. Obrigado a Deus por nos livrar do castigo que estava reservado a nós. E que, ó Deus, uma vez essas palavras vivas em nossas mentes, possamos nos achegar confiadamente ante o trono da graça, para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. É em nome de Cristo que oramos. Amém.